Oi, sejam bem-vindos ao nosso podcast, Aqui E e Agora. agora, hoje nós vamos falar um tema muito importante para você, mulher. Será que você está se acostumando com o que te adoece? E aí, Débora, a gente vai perceber que a gente geralmente vem acostumando com aquilo que pode estar nos adoecendo. Pensando nesse tema, a gente estava conversando, né, Débora, sobre o que será que está adoecendo, não somente nós, mulheres, mas as outras pessoas no dia a dia, por exemplo, no trabalho, talvez no relacionamento, na amizade, e por que que tem tanta gente adoecida, né? Isso em todas as áreas das nossas vidas. Por quê? Às vezes nós nos acostumamos com uma rotina em específico que, na verdade, ao invés de estar vivendo, nós estamos sobrevivendo. Então, assim, por exemplo, eu tenho um relacionamento que não é saudável, só que eu penso, poxa, eu já estou casada há tanto tempo, então Não faz sentido, continuar né? assim, não faz sentido mudar. Só que ali já é uma relação que gera sofrimento e cada vez mais a pessoa vai Vai adoecendo. adoecendo, porque o adoecimento, né, Débora, ele não começa do nada. Não. Um adoecimento, ele vem de repetitivas situações, de um desgaste emocional, da gente toda hora estar ali, ó, tendo de gastar, estar uma sobrevivência emocional também. Então, o nosso cérebro, ele começa a entender que aquele estresse, ele virou cotidiano. E é normal, então normaliza, né? Quando a pessoa pensa, não vou mudar. A mesma coisa, Thaís, que acontece muito no ambiente de trabalho. Às vezes eu estou desempenhando uma função que eu não tenho menor afinidade, ou às vezes, né, estou num ambiente que é tóxico, né? Porque pode ser. Então, assim, e aí eu continuo vivendo naquilo e aí eu vou só adoecendo, né? E isso pode ser em todas as áreas das nossas vidas, e até a questão de deixar de se cuidar. Exato. É E quando a gente acostuma com aquilo que está nos adoecendo, a gente vai perceber uma baixa de autoestima, a gente percebe uma pessoa mais insegura, que não se sente pertencida, que não tem um propósito de vida. Por qual motivo? Lógico, a gente tem que considerar, né, Débora, que isso desencadeia fatores psicológicos, uma depressão, uma ansiedade. E como que a gente lida quando aquilo que a gente pensa que é uma rotina, porque já virou rotineira na nossa vida, mas nos adoece? Thaís, eu gosto de falar que nós precisamos sempre refletir sobre tudo, porque às vezes nós vamos vivendo no automático, né? Mas parar para analisar, assim, área por área mesmo. Por exemplo, eu gosto muito de escrever. Ali, por exemplo, área profissional, eu penso, eu sou satisfeita, eu gosto do que eu tô fazendo, né? De fato, tá fazendo sentido para mim hoje. E eu acredito que a gente pode buscar e perceber, e é uma atividade que até a gente pede para vocês, pega um papelzinho agora, escreve os prós e contra do seu relacionamento hoje, do seu trabalho, das suas relações de amizade, dos papéis e funções que você desempenha hoje. Qual delas está te dando uma satisfação pessoal, é bom para o seu cognitivo, para a sua saúde mental, e quais não estão sendo boas? Quais estão te prejudicando ou adoecendo? Eu gosto desse exercício. Normalmente eu gosto de pontuar de 0 a 10, né? 10 é tá ótimo, tá perfeito. 0 é porque tá muito ruim, mas também tem ali a mediação disso. Eu acho que tá mais ou menos. E aí acaba que quando a gente escreve, coloca pra fora, tudo faz mais sentido e clareza. E ali eu posso trabalhar, porque nós desempenhamos muitos papéis. E a gente não consegue ser perfeita em tudo, mas a gente consegue melhorar. Então, se eu coloco, por exemplo, o aspecto financeiro, aí eu vejo, poxa, aqui tem uma nota 3. Então, o que que eu posso fazer, assim, para eu melhorar aquele aspecto, né, em questão. Porque muitas vezes talvez a gente tenha que buscar essa autoanálise da nossa vida, parar e fazer aquela autoobservação mesmo, assim, o que está acontecendo, que está me adoecendo? Porque um adoecimento, ele é um adoecimento psicológico, ele também traz um adoecimento fisiológico, ele traz até um adoecimento para o nosso próprio ambiente que a gente convive. Então, se a gente pensar nas áreas que a gente tem hoje na nossa vida, a gente precisa entender que tem pessoas que podem sim adoecer nossas relações, adoecer a gente, porém, será que talvez não é a gente também que adoece o outro? Eu gosto dessa temática de a gente pensar. Não, eu gosto muito quando você fala isso, Thaís, porque, né, às vezes a gente se coloca como vítima, né, e é só o outro que me adoece. Mas nós também podemos adoecer os outros, né? Então, se eu não trabalhar as questões, às vezes eu tô magoando o outro, e nem percebo, né? Então, como é importante essa questão de refletir. E quando você fala isso, eu fico pensando que tem alguns pacientes que já chegam na clínica e falam assim: eu
acho o outro que deveria pagar a terapia pra mim, porque é ele que me adoece. Isso é Gente, é real. Porque se a gente convive naquele ambiente que a pessoa te adoece, que fala palavras que você sente pra baixo, que acaba com sua autoestima, você não se sente bem o suficiente ou bom o suficiente, ali já tá criando um quadro negativo, um quadro de adoecimento. E sim, o outro pode causar o adoecimento em nós, né? Tem, assim, dessa reflexão, né, as pessoas me perguntam de forma prática como fazer. Então, se você não consegue fazer isso sozinho, busca ajuda profissional, que é essencial. Essa questão de buscar sobre o autoconhecimento, eu acho que eu e a Thaís já falamos em vários vídeos sobre autoconhecimento, porque não tem outro caminho. Você precisa Se se conhecer. conhecer, porque a gente não consegue mudar os outros, a gente Uhum. consegue mudar as nossas percepções, como eu vou reagir diante do que o outro faz. Então, vamos cuidar do que a gente pode cuidar. Que é essa questão, né, de se conhecer para mudar. E além disso, do autoconhecimento, a gente precisa começar a buscar, de uma forma muito funcional, a nomear e a identificar nossas emoções. Hoje a gente vê pessoas brigando, vê pessoas discutindo no trânsito, no trabalho, nos relacionamentos, por não ter uma boa gestão emocional, porque não para pra identificar, eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô ansiosa, eu tô com medo, o que tá acontecendo ali? Ou se eu tô guardando, internalizando tudo, como uma esponjinha. Eu gosto de falar uma forma bem dinâmica na terapia, Davi, que a gente pode ser como aquela esponja emocional. Sabe aquela esponja de lavar vasilha que a absorve gente vai tudo. colocando? Não, você tá lavando a vasilha, tá absorvendo a gordura, Tudo. a sujeira, e aí o sabão que era pra limpar nem entra. E a gente tá criando essa barreira também. Então, se eu não me identifico, eu não sei o que eu tô sentindo, eu não sei o que eu tô pensando, meus comportamentos são todos automáticos, a tendência é que isso vai gerar, sim, ali pra frente, problemas que a gente não vai conseguir lidar sozinhos. Isso. E assim, como uma coisa está relacionada à outra, né? Às vezes o adoecimento psíquico traz um adoecimento físico mesmo, então as coisas estão muito ligadas, né? Então é importante olhar para esse todo, mas de forma prática, né? A primeira dica, escreva, separe, por exemplo, as áreas emocional, a questão financeira, espiritual, e aí escreve mesmo, igual a Thais falou, pontos positivos e negativos, se quiser atribuir uma nota do jeito que fica melhor para você, mas o ponto principal é tomar consciência dessas questões. Tem outra atividade que eu gosto de passar também, uma técnica que é a hierarquia dos problemas, que ali você vai fazer uma escadinha, pode ser de 10 a 1, de 5 a 1, quais são os problemas, tá? Do maior pro menor, porque aí a gente começa a resolver o menor. Muitas vezes a gente tá adoecendo porque a gente não tá conseguindo nem organizar mentalmente aquilo que tá me incomodando, aquilo que tá me tirando meu sono. Então eu não consigo fazer uma atividade física porque eu já fico pensando, toda tensa. A minha alimentação toda errada, porque eu não consigo me alimentar, porque eu tô ansiosa, eu tô com medo, tem uma compulsão ali aparecendo, né? E refletindo em todas as nossas relações. A gente tem que entender que somos seres humanos que afetam o outro. A nossa fala, o nosso comportamento não verbal, ele afeta a forma que o outro lida com a gente também, né? Que se esbarra ao nosso episódio do limite, né? Da importância de dizer não. Se quem não assistiu, vai lá. É o segundo episódio, a importância de dizer não. Isso. E assim, então assim, em resumo, sofrer o tempo todo, viver uma vida que não faz sentido, não é normal. Por exemplo, quando nós estamos com uma dor, né, em específico, uma dor física, nós vamos ao médico, nós cuidamos É normal, disso, né? é normal, mas por que não quando é de cunho emocional, quando é algo relacionado ao sofrimento psíquico? Então nós precisamos cuidar também desse aspecto, né? Não só quando, né, por exemplo, eu já estou desenvolvendo um quadro depressivo, né? Vamos cuidar antes, porque o tempo todo nós damos sinais. E a gente não pode realmente normalizar essa dor, gente. A dor, ela faz parte de um processo até de crescimento, muitas vezes. A dor, ela ajuda a gente a parar, refletir, ver realmente o que está acontecendo. Só que quando a gente normaliza, aquilo se torna parte da nossa vida. E tudo aquilo que a gente permite entrar, a gente vai sentir. E aí a gente tem que estar preparado para sentir tudo isso também, né, Leandro? Sim, a vida não é perfeita, nós sempre vamos ter desafios, mas é a questão, mas eu estou vendo que eu sempre que estou triste, eu não estou vivendo com sentido, não. Tem muita coisa boa nessa vida para ser vivida apesar dos desafios, então assim, não aceite
né. Eu acredito que Essa é questão de estar mal o tempo todo, de não ter relações que façam sentido, de não aham. se cuidar. Então, assim, gente, esse episódio foi especial pra gente falar sobre essa questão de trabalhar realmente o que é bom na gente, de reconhecer também o que é ruim, que não funciona, o que te trava, o que te bloqueia, porque isso também faz parte da nossa vida e a gente tem que saber lidar da melhor forma possível, da forma mais saudável, né? Então, aquela mulher, ela precisa entender que ela precisa sim se cuidar, essa mulher, ela precisa reservar um tempo para se olhar, para se apreciar e se Bastante. colocar nesse papel de protagonismo também, né. Tem um exercício, né, que normalmente eu gosto de fazer quando atendimento presencial, é da pessoa, colocar a pessoa em frente ao espelho para ela se observar. Uhum. Tem muitas pessoas aí Tem dificuldade. que falam assim: "Eu odeio o espelho, Aham. porque eu vou acessar coisa que eu não quero", mas não, precisamos. Precisamos. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Nos acompanhem aqui no YouTube, no Spotify É isso também, mesmo. nas E nossas assistir redes. todos os outros, porque a gente tá criando conteúdo para conectar, para fazer sentido para as pessoas, para buscar melhorias, né, Raíssa? Não esqueça de deixar seu like aqui, Importante. aperta nas estrelinhas para deixar também no Spotify, siga nas nossas redes sociais e caso vocês queiram deixar alguma sugestão de tema, a gente está super Ótimo. disponível e aberta para isso, né, Débora? É isso mesmo. Um abraço, pessoal. Até mais, tchau, tchau.